Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo desta terça-feira. Eu já aviso logo de antemão, estou extremamente confuso hoje, porque é o seguinte, a gente escuta por aí que o Jair Bolsonaro interferia no funcionamento da ABIN, teria criado uma ABIN paralela, usava a estrutura do órgão para perseguir seus opositores, não é isso? Não são essas as alegações? Pois bem, acaba de ser divulgado que uma das principais diretorias da Agência Brasileira de Inteligência passará a ser ocupada por um aliado do Alexandre de Moraes, que nem da ABIN é. Já soa grave, né? Mas piora. Eu vou trazer algumas matérias de anos recentes aqui para vocês sobre o José Fernando Chuí, o delegado, amigo do Alexandre de Moraes. E aí vocês vão ver que o buraco é mais embaixo ainda, tá? A coisa tende a piorar bastante. Esse é o nosso tema principal de hoje. E falando nisso, em piorar as coisas, né? Vejam esse print aí no canto da tela. A minha conta principal no Instagram foi suspensa. O nome disso é censura. E eu não sei o que aconteceu. Eles não passam nenhuma informação. Eu não tinha nada. A minha conta estava limpinha. Eu não tinha recebido nenhum alerta. Ó, você descumpriu isso, você descumpriu aquilo. Não, estava limpinha, não tinha nada. Nenhuma punição. Inclusive, eu tenho um selinho de verificado lá. E aí, do nada, eu tento abrir minha conta, suspensa. Ah, você tem 180 dias para contestar a suspensão. Aí você vai lá e começa a preencher, né? Começa a fornecer os dados para fazer a contestação. Aí você fornece o endereço de e-mail, eles mandam um código para o teu e-mail, você pega esse código, coloca lá no Instagram e depois eles pedem teu número de telefone. Quando eu coloco o meu número de telefone, que inclusive é o que está lá no meu registro, não funciona. Eles não aceitam. E assim segue, eu não sei o que está acontecendo, né? É aquilo, pessoal, é a democracia brasileira, né? Mantém vocês informados, mas é isso, infelizmente o meu Instagram foi derrubado. Democracia pujante. O que você acha disso, Mourão? Muito pujante essa democracia, né? Vamos lá, primeira matéria, né, de fato. Cientistas identificam níveis 100 vezes maiores daquele pozinho, né, que passarinho não cheira, em tubarões aqui do Rio de Janeiro. Tá? As piadas já devem estar pipocando nas cabecinhas maldosas de vocês. Mas é isso mesmo que vocês escutaram. Tá? Níveis 100 vezes maiores que os normais em tubarões examinados por cientistas na costa do Rio de Janeiro. E por que isso, pessoal? Muito provavelmente porque os laboratórios que produzem, né, esse pozinho aí, despejam tudo e não tem tratamento, né? E aí isso acaba afetando a vida marinha. Eu não duvido que isso afete também as pessoas, porque, tudo bem, a gente não se alimenta, né, de peixe cru, vamos colocar japonês de lado aqui, tá, pessoal? A gente não se alimenta de animais crus diretamente do oceano, né? Mas por mais que a gente não seja afetado tanto quanto tubarões, que se alimentam ali daqueles peixes que estão ali na costa, deve ter algum nível de contaminação também para os seres humanos, né? É uma situação terrível, né? Terrível. Até isso, Rio de Janeiro. Até isso. Que coisa horrorosa, né, pessoal? Segunda matéria aqui. Na corrida por popularidade, Lula inaugura obras inacabadas, sem verbas federais ou bancadas na gestão do Jair Bolsonaro. Então vamos lá, obras que não terminaram ainda, tá? São obras com recursos federais, não necessariamente apenas recursos federais, mas que não foram concluídas. Então não tinha como você inaugurar isso aí. Não faz sentido você inaugurar algo que não está concluído, não está funcionando plenamente. Ele também está inaugurando obras que não têm verbas federais. Que verbas seriam essas? Verbas estaduais, verbas municipais, aí ele vai lá e aparece. Não, eu tenho parte nisso aqui, né? Por isso eu estou participando da inauguração. E por fim, obras concluídas, mas com recursos do governo Jair Bolsonaro. Ele não teve participação nenhuma também nisso aí. E lá está ele metendo a cara para participar dessas inaugurações. É o desespero, que a gente fala, Lula não tem popularidade. Não tem. Então ele precisa se utilizar de subterfúgios para tentar angariar essa popularidade, eu não diria nem perdida, né? Isso aí ele perdeu muito tempo atrás. Enfim, gente, é um teatro.
né? O PT sempre foi isso aí. A gente conversava isso durante o governo de Jair Bolsonaro. Acusavam o Bolsonaro de ter se apropriado da transposição de São Francisco porque os governos do PT teriam concluído 90% das obras. Galera, se você tem uma estrutura ali que deveria estar embaixo d'água, se ela fica exposta à ação da natureza, ao sol, ela vai se deteriorando. E foi isso que aconteceu na transposição de São Francisco. Beleza, 90% concluída, mas quando você via, desses 90%, quase que a totalidade estava tudo destruído. Porque o que era para estar embaixo d'água, não estava. Estava exposto ao sol, à ação da natureza. Então estava tudo rachado, plantinha nascendo. Então teve que fazer praticamente tudo de novo. Nesse caso aqui, não. São situações completamente díspares. E tá lá o Lula aparecendo, fingindo que tem participação, mas é um cinismo, né, gente? Não, vamos lá. Isso aí não deveria surpreender ninguém, né? Pedro Paulo desiste de candidatura a vice na chapa de Eduardo Paes. Vamos lá, eles vão se controlar. Quem é esse cara, pessoal? É um deputado federal, tá? Ele foi acusado lá atrás de violência doméstica por sua ex-esposa. Acho que é ex-esposa, né? É possível que ela ainda esteja casada com ele. Mas, enfim, teria um vídeo íntimo dele. A matéria diz assim, um suposto vídeo íntimo. Ninguém desiste de uma candidatura, uma pré-candidatura de vice-prefeito por conta de algo que é suposto. Se ele desistiu, se esse for o motivo alegado, então o vídeo existe, né, pessoal? Pô, ou pelo menos, né, o que deveria estar neste vídeo. Pode ser que uma pessoa tenha dito, ó, eu tenho esse vídeo aqui no dia que você fez isso. O vídeo pode até não existir, mas o fato aconteceu. A dúvida dele é se o vídeo existe ou não. É por isso que a pessoa vai lá e desiste da pré-candidatura a vice-prefeito na chapa do Eduardo Paes. Quem é daqui do Rio de Janeiro já deve estar desconfiando de uma coisa que eu não posso falar, pessoal. Eu não posso falar de jeito nenhum. Não reclamem de mim, tá? Se vocês não são do Rio de Janeiro, vocês com certeza têm família, amigos por aqui, então perguntem que vocês ficarão sabendo, né? Será que ele estava só? Quem estava com ele nesse vídeo? Perguntem para os cariocas que eles vão saber responder para vocês. Grandes chances dessa outra pessoa estar no vídeo. Mas aí, se fosse o caso, né, gente, não seria só o pré-candidato. Vamos deixar isso para lá. Vamos chegar aqui ao nosso tema principal, pessoal, e eu vou reforçar o que eu falei no vídeo, na introdução do vídeo. A chamada já é muito grave. Por quê? O Bolsonaro é acusado de interferir na ABIN. É sempre bom ressaltar aqui, a lei de criação da ABIN diz a função principal da Agência Brasileira de Inteligência é fazer relatórios que ajudem o presidente da República em seu processo decisório. É assim que funcionam agências de inteligência no mundo inteiro, menos a ABIN, que nem poder de polícia tem. Vejam só que absurdo. A Agência Brasileira de Inteligência não tem poder de polícia. O oficial da ABIN não pode prender alguém como se fosse um policial comum, policial federal, policial civil, policial militar. Isso é bizarro. Bizarro. Quem criou a ABIN foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Então foi daquele jeitinho. Mas aí o Bolsonaro, que era acusado de interferir, de ter uma ABIN paralela, o diretor-geral era o Alexandre Ramagem, que deveria ter sido o diretor-geral da Polícia Federal, foi impedido pelo Alexandre de Moraes, e por aí vai. Disso tudo vocês já sabem, tá? Agora, vamos ler aqui a chamada dessa matéria de hoje. Delegado próximo de Moraes é indicado para assumir Corregedoria Geral da ABIN. O que faz a Corregedoria, pessoal? É um setor do serviço público que analisa a conduta dos servidores. O cara vai lá e recebe uma denúncia. O cara é da Polícia Federal, um policial federal. Então a Corregedoria da Polícia Federal recebe uma denúncia de conduta faltosa de um agente da PF. Então isso vai ser investigado, né, para ver se ele respeitou a lei, se ele fez alguma coisa errada. É isso, tá? Basicamente, de uma maneira bem resumida, é isso. Então esse cara, que se chama José Fernando Chuy, ou Chuy, eu vou chamar aqui de Chuy, porque eu realmente não sei a pronúncia correta, ele estará a cargo da análise da conduta de cada um dos servidores da ABIN, tá?
A impressão que eu tenho, à primeira vista, é a seguinte: pouco interessa o cargo que ele vai estar ocupando. O importante é ter alguém lá dentro. Porque a partir do momento que você está lá dentro, você tem acesso, por exemplo, ao banco de dados da ABIN. E é um sem número de informações. Tá? Então, é isso. Pode ter a ver também, realmente, com o fato dele estar analisando a conduta de oficiais e agentes da ABIN? Sim, sim. Tá? E vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Eu vou ler aqui um trecho dessa matéria e depois um outro trecho de uma matéria da Folha de São Paulo, só para vocês terem uma ideia do quão grave é isso aí. Tá? Depois eu vou trazer mais duas matérias, essas sim vão colocar a pulga atrás da orelha de todo mundo. Matéria do UOL. Delegado próximo de Moraes é indicado para assumir Corregedoria Geral da ABIN. Isso não foi muito bem recebido pelos servidores, tá, pessoal? Vejam aí. A União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN emitiu nota manifestando preocupação com a indicação de um servidor de fora dos quadros da agência, abre aspas, para o comunicado. Consideramos preocupante, injustificada e um desprestígio dos servidores orgânicos da ABIN a possível indicação de um corregedor geral do órgão oriundo de fora dos quadros da agência. E aí vem a pergunta, de onde vem essa proximidade do Alexandre de Moraes com o Chuí? Vejam essa matéria da Folha de São Paulo. Moraes derrubou perfis a pedido de órgão chefiado por ele no TSE, mostra relatório. A chamada Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação foi criada na gestão do ministro Edson Fachin, em 2022. O delegado da Polícia Federal, José Fernando Chuí, foi escolhido para comandar o setor. Vamos lá, pessoal, vamos esclarecer aqui os pontos mais importantes de cada uma dessas matérias. Primeira do UOL. Vocês viram ali, né? A Associação de Servidores da ABIN está insatisfeita com essa possível nomeação, não foi confirmada ainda. Por quê? É muito comum você ter o diretor-geral da ABIN que seja de fora, porque é uma função mais política. Né? Tanto é que o Alexandre Ramagem era policial federal, ele não era dos quadros da ABIN. Então isso aí não tem problema. Agora, corregedor-geral, alguém que vai analisar a conduta dos servidores sem estar familiarizado, né, com as funções dos oficiais e agentes da ABIN, é muito estranho, gente, é muito suspeito. Então já existe essa rejeição, tá o nome dele, uma rejeição interna, um desprestígio aos servidores de carreira da ABIN, como diz ali o comunicado, tá? E a matéria da Folha, pessoal, mostra quem é o José Fernando Moraes Chuí. Sim, ele tem o sobrenome Moraes, mas não é parente do Alexandre de Moraes, é apenas uma coincidência de nomes. O TSE, ainda na época do Fachin, criou esse órgão aí, nome bonito, combate à desinformação, mas a gente sabe do que se tratava, não vou nem entrar em detalhes aqui por motivos óbvios, né? Quem chefiava esse órgão era o Chuí. Então, a partir dali, ele teve, né, um contato com Alexandre de Moraes, porque ele basicamente funcionava como o cara que, né, como diz a matéria ali, o cara que perseguia as pessoas ali que propagavam desinformação. Gente, é muito ruim falar desse jeito, né? Ainda mais agora que eu tive meu Instagram suspenso. Mas enfim, vocês viram ali, o Alexandre de Moraes aplicava, né, punições a pessoas baseado pelo órgão que ele chefiava. E quem era o seu nome, o homem de confiança dentro desse órgão? Justamente o Chuí, que agora ele quer indicar para a Corregedoria Geral da ABIN. Né? Mas era o Bolsonaro que aparelhava tudo. Tá? Era o Bolsonaro. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aí o perfil do José Fernando Chuí. E realmente é uma coisa assustadora. São duas matérias diferentes. A gente vai cruzar essas informações e... eu não sei nem o que dizer. Vamos comentar depois. Primeiro, esse artigo da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. 11 de novembro de 2020. Delegado da PF palestra em Congresso Internacional na Espanha. O delegado de Polícia Federal, José Fernando Moraes Chuí, vai participar do congresso Os Desafios da Polícia na História Contemporânea, em Madrid, na Espanha, entre os dias 2 e 4 de dezembro de 2020. A participação de Chuí será no início da tarde do dia 4 de dezembro, quando abordará o tema, abre aspas, a radicalização virtual terrorista,
e seu moderno enfrentamento, um estudo de caso brasileiro frente a um problema global. Fecha aspas, vocês já, né, pegaram a visão aí. José Fernando Moraes Chui apresentará as consequências e incongruências relacionadas à priorização do uso da força militar diante do fenômeno, especialmente o desenvolvimento de uma segunda geração de líderes terroristas por meio da radicalização virtual. Defenderá ainda a atuação policial frente ao crime de terrorismo, como forma de obediência a preceitos democráticos, e abordará o enfrentamento moderno à radicalização violenta através das redes sociais. Agora a matéria do Antagonista, do dia 18 de novembro de 2021. Delegado da PF que criticou lei antiterrorismo foi exonerado. O delegado José Fernando Moraes Chui, que chefiava a divisão antiterrorismo da Polícia Federal, foi exonerado do cargo um mês após criticar o projeto de lei contra terrorismo do líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo. Em audiência na Câmara, no final de agosto, Chui argumentou, prestem atenção, que o projeto do governo continha tipificações muito abertas, elásticas ou amplas, que poderiam levar à responsabilização de movimentos e entidades que não necessariamente praticam o terrorismo. Vamos lá, Ed, muita calma nessa hora, vamos tentar comentar isso aqui sem se complicar mais ainda. Primeira matéria, pessoal. Vocês viram lá a participação dele num congresso na Espanha, radicalização, né, internet, combate das forças militares, da polícia. Você pode até dar uma esticada e dizer, ah não, ele está se referindo à radicalização de muçulmanos, por exemplo. Ele foi responsável pela prisão, né, de membros de um grupo terrorista islâmico aqui no Brasil. Vejam só, o Chui tem que elogiar na hora de elogiar, né? Mas, pessoal, a impressão que a gente tem aí é que, na verdade, ele se referia a quê? Aquilo que ele foi combater quando entrou para o TSE. Esse tipo de, bem entre aspas mesmo, né, 1 milhão de aspas, esse tipo de radicalização. Bom, beleza, né? A gente chega à matéria do Antagonista. Essa primeira foi de 2020, tá? A segunda do Antagonista é de 2021, novembro de 2021. E ele era diretor do setor de antiterrorismo da Polícia Federal, governo Jair Bolsonaro. A nossa lei antiterrorismo, pessoal, que foi aprovada no governo da Dilma, teve alguns vetos que permitiram que, por exemplo, o MST não fosse, de maneira alguma, classificado como grupo terrorista. Por quê? Porque o texto, esse sim amplo, né, meio maleável, flexível, exige que as motivações do ato, né, que seria terrorista, definam se aquele grupo praticou um ato terrorista ou não. Então é o seguinte, se a motivação é política, você vai lá, toca fogo num ônibus, tá? A MST vai lá e toca fogo num ônibus, no centro da cidade, tá? Não tem nada a ver com ato terrorista. Agora, se é um grupo religioso, por exemplo, o Hamas, o Hezbollah, e toca fogo, situação idêntica, toca fogo no ônibus igualzinho no mesmo lugar, tá? Isso é ato terrorista, graças a um veto da Dilma. Então, essa nova lei antiterrorismo, que tinha como relator o Major Vitor Hugo, que infelizmente não é mais deputado federal, visava a corrigir isso aí, né? Esse absurdo. Né? Você não pode chamar o MST de grupo terrorista porque as motivações deles são X, Y, Z. E aí você vê a crítica deste delegado a esse novo texto de uma nova lei que acabou não passando, o antiterrorista, justamente porque isso poderia enquadrar o MST, né, a CUT e outros movimentos ditos sociais, MTST. Então essa é a mentalidade desta pessoa que está aí. Desta pessoa que pode assumir a Corregedoria Geral da Agência Brasileira de Inteligência. Eu pergunto aqui para vocês, qual será a consequência disso? Tá? E eu vou falar o que eu disse para vocês mais cedo. Para mim, a intenção principal é ter alguém lá dentro.
com acesso, não diria irrestrito, mas há muita coisa cujo acesso é negado hoje. Além disso, como corregedor-geral, ele vai ter acesso a todas as investigações de conduta internas do órgão. Então ele pode pegar justamente as pessoas que supostamente estariam envolvidas no caso da ABIN paralela, pseudo-ABIN paralela. Então ele pode pensar aquela pessoa, eu quero um dossiê completo dessa pessoa aqui. Pega o relatório dessa pessoa e de repente não tem nada de errado em relação à ABIN paralela, mas tem alguma coisa errada, supostamente errada, que essa pessoa fez em outra ocasião. Aí você vai lá, pega esse indivíduo, meio que uma fishing expedition dentro da ABIN, e fala, irmão, você fez isso aqui errado, a gente vai reabrir esse caso aqui, eu quero conversar com você sobre a ABIN paralela. E assim você vai cercando as pessoas por todos os lados. Mas era o Jair Bolsonaro que aparelhava a ABIN, usava a estrutura do órgão para perseguir seus opositores, pessoal. Bom, mais do que isso não posso falar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, basta tirar um print dos prints e ler com calma que vocês vão entender, tá? Entendam a minha situação. A perseguição não para, tive Instagram suspenso, o meu canal no YouTube está em Shadowban, né? As visualizações despencaram assustadoramente, apesar da taxa de cliques continuar a mesma, ou seja, a cada 100 pessoas que visualizam as minhas thumbnails, cerca de 16, 17, 18, 19, 20% continuam acessando os vídeos. Só que quando essa taxa é a mesma e as visualizações caem para menos da metade, é sinal de quê? De que o vídeo não está sendo mostrado para as pessoas, não está sendo oferecido para as pessoas. E isso é o Shadowban. Então também estão me cercando por todos os lados. Eu não sei até que ponto eu vou conseguir continuar trabalhando com isso. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Por mais que a gente só fale a verdade, faça jornalismo verdadeiro. A gente sabe que a batida do bumbo é diferente dependendo do lado. Tá? Um forte abraço e a gente se vê por aí.